Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda você dentista. Se você está aqui me vendo, assistindo essa aula, provavelmente você pesquisou no YouTube esse tema e ele te direcionou para mim, ou você já faz parte do protocolo Preço Certo Dentista e agora você está assistindo a aula bônus. Essa aula bônus eu vou falar sobre a planilha de orçamentos, tá? Você comprou o seu curso de precificação. Nesse curso você teve acesso a essa planilha, correto? Em que você aprendeu a precificar os seus procedimentos. Quando você abre essa tela da planilha de precificação, você já deve ter assistido às aulas em que você conheceu a planilha de precificação, você já entendeu que para essa calculadora funcionar, você vai alimentar outras duas planilhas bem simples, que é a planilha de custos fixos do seu consultório, certo? E a planilha das bibliotecas de materiais odontológicos. Tudo isso você vê lá nas aulas do protocolo Preço Certo Dentista. Então, quando você está nessa página, essas três etapas são as etapas da precificação. Beleza? Essa outra etapa você usa essa outra planilha quando você já precificou os seus procedimentos. Acompanha só o raciocínio aqui comigo. A precificação é a nossa organização, são os nossos bastidores. É quando você está organizando um jogo, você reúne a sua equipe para criar metas, para criar estratégias de jogo. Você está montando a sua estratégia de preço. Em campo, as coisas podem mudar, mas se você planejou de forma certa, dificilmente você perca a partida. Essa é a intenção de uma boa precificação. Então, em outras palavras, a precificação é a formação dos preços. A planilha de novos orçamentos é quando você já tem o preço montado e você vai negociar esses preços com o seu paciente, beleza? Então, por que eu resolvi dar essa aula bônus para você e principalmente essa planilha bônus? Porque eu vi que se eu não fizesse isso, na verdade, você poderia até ficar chateado comigo. Por quê? Porque ao preencher essa planilha de precificação, os dados da precificação já vão automaticamente para cá. Então, se você tivesse que adquirir outra planilha para fazer os orçamentos, você teria que preencher tudo de novo na precificação para os dados dela virem para cá. Então, eu já liberei logo tudo, você já tem acesso a essa planilha de orçamentos, beleza? E ao preencher os seus preços, esses dados já vêm automaticamente para cá. Então, bora entender como é que isso funciona? Eu vou sentar aqui agora, tá? E te mostrar a planilha de orçamentos. Então, isso já está aí no seu arquivo que você baixou ao fazer parte do protocolo Preço Certo Dentista. Mas antes de te explicar, eu já quero te fazer um convite. Por quê? Lembra que eu acabei de te dizer que os dados da precificação já são integrados com essa planilha. Quando você coloca o preço de um procedimento aqui, quando você seleciona um procedimento, ele já puxa todas as informações lá da precificação. Isso é fantástico porque otimiza demais o nosso tempo e o seu tempo aí no consultório. Eu já te faço um convite aqui, tá? Analisa tudo que você já viu até agora, a qualidade desses materiais, a qualidade das aulas e pensa aí se não vale a pena migrar logo para a planilha completa, para o curso completo Finanças Odonto. Por quê? Porque esses dados, eles também são interligados. Eu vou voltar aqui para você ver. Esses dados são todos interligados com a planilha de fluxo de caixa. Ou seja, você aprende a precificar, você monta seus preços, você, ao montar os preços, esses dados já vão para a planilha de orçamentos e ao fazer isso, alguns dados já vão também para o seu fluxo de caixa, fica tudo amarrado, fica tudo bem organizado e principalmente facilita demais a sua vida, tá? Ah, tem problema se você não quiser fazer o curso todo? Lógico que não, mas eu só estou te dizendo, se você está pensando, se existe a possibilidade, já decide logo, porque você já fica com a planilha completa, já fica tudo no mesmo local, beleza? Mas não tem problema se você vier para o Finanças Odonto, né, para o curso completo, depois, no segundo momento, sem problemas, tá? O fluxo de caixa ele pode funcionar de forma independente em outro arquivo, tá? Mas já fica aqui o meu convite para você fazer parte do Finanças Odonto. Então vamos lá para eu te ensinar o que significa isso.
Como que você vai usar isso aqui nos seus pacientes? A precificação, né, a planilha de precificação, a gente tem eu já automatizei no máximo possível para facilitar a sua vida. Você vai parar durante um tempo ali para analisar seus custos, né, a sua realidade, os valores do consultório e vai montando seus preços. Você faz isso uma vez e fica ali, já fica tudo pronto. A cada 6 meses, a cada ano, você revisa os preços dos materiais, os custos do seu consultório, muda lá um valor e a planilha já faz tudo para você. É ou não é? Só que isso aqui não. Isso aqui você usa todo santo dia. Deus queira que você use todo santo dia. A cada novo paciente, você vai utilizar isso aqui para negociar com esse paciente, entendeu? Então, essa é uma planilha dinâmica que você usa rotineiramente, tá? Então, me acompanha aqui. Eu já preenchi para te dar esse exemplo e eu vou te ensinar a usar essa planilha com esse exemplo que eu dei aqui. Então, nesse primeiro campo, ó, olha só, presta atenção no que acontece. Você vai abrir aqui e a lista de procedimentos lá da nossa calculadora de precificação já vem automático para cá. Por exemplo, eu vou selecionar uma restauração aqui, ó. Essa planilha já puxou todos os dados dessa restauração. Aqui é o sentido contrário da precificação. Lá a gente foi montando. Aqui ela desmonta o preço, certo? Você selecionou o procedimento, ela te mostra o valor, ela te mostra todos os custos envolvidos e o lucro total e a divisão dos lucros para você e para o parceiro, certo? Então eu já inseri vários dados aqui de procedimentos para que você tenha um exemplo, uma situação hipotética que você está negociando com o seu paciente. Então vamos lá treinar agora a negociação. Você preencheu, botou o nome do paciente aqui, selecionou os procedimentos que você vai fazer, tá? Lembrando que aqui para baixo tem várias etapas, de repente é um procedimento com um tratamento maior, com a etapa 1, 2, 3, 4, 5. Eu deixei muito espaço aqui para você preencher, caso seja um tratamento maior, beleza? Mas enfim, um exemplo aqui de um tratamento menor, com um ticket aqui de R$4.000, beleza? Você preencheu, colocou, selecionou os procedimentos, a planilha já puxa todas as informações e te dá o valor final, o valor total desse orçamento, o custo total com impostos, taxa de cartão, materiais e o custo fixo da sala. Por quê? Porque lá na precificação você já disse, olha, para fazer uma restauração eu gasto 1 hora, para fazer esse procedimento aqui eu gasto 1h30, e cada hora dessa que você coloca tem um custo. Então isso é levado em consideração na hora de fazer um orçamento, tá? E o seu lucro está aqui já bonitinho, beleza? Então vamos aprender agora a negociar com o paciente. Eu costumo dizer que a gente tem 3 níveis de negociação. Quando você vai para uma guerra, você não usa todas as suas armas de uma vez. Você esconde algumas armas na manga, debaixo da camisa, na cintura, para usar na hora certa. Então aprende comigo aqui. Primeira arma que você utiliza. Vamos lá. Você puxou os valores da precificação, você já sabe quanto é que custa cada procedimento? Você pode, aqui, tem um espaço para você colocar um desconto, tá? Em cada procedimento, ou desconto total aqui no final. A gente vai já falar sobre o desconto. Mas antes de dar um desconto, você pode, na verdade, aumentar um pouquinho o seu preço. Você não está sendo desonesto. Você cobra o preço que você quiser. Se você conseguir convencer seu paciente, pronto. Então, se você assistiu às aulas de precificação, você vai lembrar que a gente sempre fala de margem de lucro. O nome é margem, por isso é um intervalo. Se o lucro fosse fixo, o nome não seria margem, seria valor do lucro, tá? Então, margem, você vai trabalhar da sua margem mínima até o teto, que não tem limite. Então, se você já começou a analisar o paciente, percebeu que você consegue cobrar um pouco mais caro do que você costuma, que você conseguiu agregar valor, que a consulta foi boa, que você já tem um diferencial, você pode aumentar um pouquinho os valores. Beleza? É o primeiro passo. Por quê? Você já vai estar numa margem lá em cima e a sua margem para negociação do desconto vai ser ainda maior, vai ser mais confortável para você. Essa é a primeira arma. A gente nem sempre usa ela, mas já é a primeira arma, como eu estou te falando. Qual é a segunda arma da nossa negociação? É a questão da forma de pagamento. Se esse pagamento vai ser à vista ou se vai ser no cartão. Então, a primeira coisa que você faz,
antes de até passar o orçamento, você já analisa. Fulano, como que você pretende pagar? Vai ser em cartão, dependendo do preço, vai ser à vista. Enfim, você já vai tendo a noção, porque às vezes o paciente já te diz logo, olha, eu não tenho cartão, não tenho limite, não uso cartão de jeito nenhum. Ou seja, você já sabe que essa não é uma opção de você usar como negociação, beleza? Então, como eu estava te dizendo, a segunda arma que você vai dar o desconto aqui é se esse tratamento for pago à vista, beleza? Então, você sempre, lembra que na precificação a gente sempre considera o custo em torno de 10%, que você pode dividir até em 10 vezes no cartão. Primeira arma, então, é que é bem simples. Você oferece esse desconto se ele pagar à vista. Se ele for pagar à vista, você vem aqui e zera a sua taxa de cartão. Eu vou deletar essa taxa, o custo zerou, saiu daqui também e você dá o desconto para o paciente. Então, olha só, eu vou voltar aqui nos 10% para você entender. Quanto era esse custo com cartão? Ele somou tudo aqui e dá 397. Então vamos lá, dá um desconto aqui de R$400 para o teu paciente. Vou dar um desconto de 400, vou zerar o custo com cartão e observa que o lucro ele permanece praticamente o mesmo. Por quê? Você diminuiu a receita, o custo com o imposto diminuiu, porque o imposto ele incide não mais sobre esse valor, e agora sobre esse, entendido? Então o seu lucro ele permanece inalterado. É isso que você tem que aprender, essas armas de negociação. E você não está sendo desonesto com o seu paciente, você está organizando, você está valorizando o seu trabalho, certo? O que mais? Vamos então para a terceira arma. Qual é a terceira arma? É se esse paciente vai querer nota fiscal ou não. Lembrando, aconselho a só usar essa arma se você for receber esse pagamento em espécie, tá bom? Tô falando aqui muito nome arma, né? Mas pelo amor de Deus, é arma do lado bom, pelo lado bom da palavra, né? Enfim, se o paciente garantir que não quer nota fiscal, pronto, você tem o terceiro nível de negociação. Você vai dar um desconto maior para ele. Olha só, o imposto que você pagaria, se você está nessa alíquota de 6%, né? Seria de 238. Então soma 400 que você já deu de desconto, mais 250. Vamos lá. Então dá 650 de desconto para o teu paciente. Você vai zerar o imposto também e vai dar 650. Pronto. Olha só, o teu lucro não mudou, cara. Presta atenção aqui, olha que legal, tá? O lucro, se você quiser voltar à aula, voltar um pouquinho para assistir novamente, e observa que quando eu mexo aqui, o meu lucro não altera, tá? Não altera. Por quê? Porque eu diminuí os custos aqui. Eu dei o desconto, mas eu tirei o custo também. O teu lucro está garantido. Essa é a diferença entre quem cobra de forma às cegas e quem usa essa planilha, beleza? Porque ao precificar, você considera todos os custos. E na hora de negociar, você enxuga o custo e dá o desconto. Enxuga o outro custo e dá o desconto para o paciente. E o teu lucro está lá garantido e você está enxergando isso na hora de negociar com o paciente, certo? Então, uma aula bem simples. Você já tem essa planilha, ela está aí no seu material. Você agora vai só usar a planilha, tá? De forma bem simples. Botou o nome do paciente, fez o orçamento, tudo certo? Faz um print dessa tela, salva a imagem e guarda na pasta do seu paciente, para você poder zerar e usar para outro paciente. Combinado? Vamos conversar um pouquinho mais. Gostou da aula até agora? A gente podia passar 2 dias falando aqui que ia ter assunto para falar sobre essa planilha, tá? Mas não dá tempo. Então, quando você está vendo essa planilha aqui, lógico que o teu paciente não pode ver isso aqui. Você pode estar de frente para o computador olhando, dando os descontos e ele lá do outro lado, mas ele idealmente não pode ver isso. O que é que o paciente vê? No final das contas, o que ele deve observar é o procedimento que você vai realizar e o valor. Ele não precisa e nem deve ver nada disso aqui, tá? Tem que ser uma coisa enxuta para ele. E como é que a gente faz isso? Quando você termina esse orçamento, você apenas transfere esses nomes e esses valores para um modelo de orçamento bem bonitinho, profissional, com sua logomarca. Então esse modelo eu já criei. Eu te convido também, mais uma vez, quer aprender mais ainda? Vamos para o módulo de vendas, atendimento de excelência e vendas na odontologia, tá? Nesse módulo,
a gente fala de muita coisa. São, acho que 10, 12 aulas em que a gente fala de valorização, de posicionamento, de imagem, como que você vai demonstrar, repassar para o seu paciente uma imagem de um profissional, mesmo sendo recém-formado, como que você vai parar de gaguejar, como que você vai, o paciente vai entrar na sua sala e ter um impacto bom e confiar em você, e você vai ter segurança na hora de passar um valor desse aqui. Então essas informações, muita informação, eu te dou todas elas no módulo, nas aulas de vendas, né? Atendimento de excelência e vendas. Como que vai ser a experiência do teu paciente, como que você monta e mantém sua cartela de clientes para você ter sempre esse controle, certo? Então, para finalizar, eu quero, né, te convidar a olhar, analisar o portfólio de módulos de marketing, de vendas, o curso completo que envolve fluxo de caixa, reservas financeiras, finanças pessoais. Então, essa planilha aqui é só o começo de tudo. Tem muita coisa bacana ainda no curso completo Finanças Odonto. E para você, logicamente, que já faz parte do protocolo Preço Certo, né? Afinal, você fez parte do curso de precificação, para fazer parte do Finanças Odonto, você vai ter condições especiais nos valores, tá? E, logicamente, vai ter sempre o nosso acompanhamento. A minha intenção aqui é que a gente cresça juntos, que sejamos amigos daqui para frente, tá? Fica o convite. Muito obrigado por ter assistido essa aula e aproveite o seu brinde aqui, né, o seu presente, e use bastante a planilha de orçamentos. Forte abraço e nos vemos em breve no Finanças Odonto.